Volta agora 11 horas 19 minutos. Jornal Regional, nas eleições 2024. Ética e cidadania no voto. O Jornal Regional mantendo a tradição de credibilidade aqui no Vale do Paraíba, de fazer ampla cobertura do processo eleitoral, segue realizando a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades aqui da nossa região. Nesta semana estamos ouvindo os postulantes ao executivo de Guaratinguetá e de Potim. Nesta primeira metade do jornal, os candidatos de Guaratinguetá, pela ordem alfabética do nome de urna. O segundo convidado desta rodada é o candidato Fábio Celes. As entrevistas de Guaratinguetá têm 30 minutos de duração total, contando com 3 minutos de intervalo e também 3 minutos de um breve bate-papo com o candidato ou candidata a vice. As regras foram definidas em comum acordo em reunião realizada com representantes das candidaturas. Fábio Celes Ribeiro, é conhecido também como Fabinho Minduim, nascido em Guaratinguetá, tem 68 anos. É engenheiro civil, formado pela Politécnica da USP. Possui MBA em Gestão de Produção pela FEG, a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Unesp. Entrou para a política em 1980 e foi presidente do Diretório Municipal do PT por 2 vezes. Neste ano, concorre à Prefeitura pelo PT, também à Federação Brasil da Esperança, que é composta ainda pelo PCdoB e pelo PV. Sua candidata a vice é Lúcia Helena Issa. Candidato, seja bem-vindo. Nosso tempo de 30 minutos começa a partir de agora. E eu começo perguntando o que motivou a concorrer à prefeitura. Se sente preparado para esse desafio? Bom dia, senhores ouvintes, senhores internautas. Zé Eduardo. Leandro, desculpe. Na verdade, a nossa candidata a prefeito de Guaratinguetá era a Tânia Araújo. A gente já estava em pré-campanha, eu seria candidata a vereador. Porém, ela teve um problema de saúde, precisou retirar a candidatura. Daí o PT, no meio da campanha, resolveu me convidar, né? Pelo que você leu aí do meu breve currículo, eu sou engenheiro civil, tenho também engenharia de segurança do trabalho, MBA em gestão da produção. Então, tenho formação, essa formação me qualifica a ser prefeito, né? Tenho experiência política, né? Já fui presidente do diretório, já participei de diversas campanhas, então acho que estou preparado, né? E fizemos um plano de governo, acho que sem dúvida nenhuma, é o melhor, mais completo, né? Então, a equipe nossa que fez o plano de governo e que está nos ajudando também é bastante competente, então acho que o PT está preparado para bem governar Guaratinguetá. Plano de governo, o senhor citou essa composição também, como que ele foi construído e qual que é o diferencial da futura gestão, caso eleito, né? Qual que o senhor pretende ser o principal diferencial de uma eventual gestão? Então, em termos de plano de governo, ele foi feito baseado em diversos grupos temáticos, saúde, educação, meio ambiente. E tivemos como base o plano do ano passado e essas colaborações desse ano. Sistematizamos, ele é um plano, posso dizer, completo, né? Tem 100 e tantas páginas, 104 páginas. Tem candidato lá com 15 páginas, 20 páginas. Então, o nosso plano, ele abrange todas as áreas da atual prefeitura. Fizemos uma proposta de modificação da estrutura de secretarias, né, para otimizar os recursos. E ele tem propostas concretas, onde a gente poderá ser cobrado. Não dá para falar, eu vou fortalecer, por exemplo, a Casa da Mulher. Agora, você tem que ter proposta concreta. Daí, no nosso caso, nós temos para todas as áreas. Então, acho que o diferencial, em termos de plano de governo, é esse. Em termos de governabilidade, né, propriamente dita, a nossa equipe é qualificada, né? A gente tem uma ligação boa com a FEG, então lá tem bastante profissional qualificado. Diversos militantes nossos já foram secretários em outras cidades, em Guará, então a gente está tranquilo em relação a essa governabilidade. Por outro lado, a gente é do PT, né? Sou candidato a prefeito pelo PT.
a gente tem uma proximidade muito grande com o governo federal, né? Estive com o presidente Lula agora em julho, lá em São José dos Campos. Diversos parlamentares federais, estaduais já estiveram em Guará, ou eu estive com eles em São Paulo. Então, essa proximidade também vai nos facilitar a trazer recursos para Guará. O senhor falou sobre recursos em algumas áreas que são estratégicas para a população. A saúde é uma área de grande anseio da população de Guaratinguetá. Como o plano de governo traz também soluções para essa área, para questões que são levantadas para a população, como a demora na marcação de consultas e exames, por exemplo, quais são os caminhos a serem percorridos para essa área da saúde? A gente vai ter uma atenção especial para a saúde. Nossa principal proposta é melhorar o serviço público de um modo geral. Saúde, educação, transporte, habitação. Então, melhorar o serviço público. E na melhora do serviço público, nossa atenção especial vai ser para a saúde. E para a saúde nós temos diversas propostas que com certeza vão melhorar muito a situação do povo de Guaratinguetá. Principalmente o povo mais humilde, que é o que mais necessita dos serviços públicos da prefeitura. Então, nesse sentido, a gente vai fazer um levantamento, os bairros mais carentes em termos de posto de saúde, a saúde primária. Por exemplo, aquela região lá do Parque São Francisco, depois do França 1, França 2, Vila dos Comerciários, está crescendo muito. Assim como lá no Jardim do Vale, Jardim Esperança. E esses lugares são carentes de postos de saúde. Mas não é só postos de saúde. A gente precisa também equipar os postos de saúde. Então, por exemplo, eu moro no Jardim do Vale. Sou usuário do SUS e uso o postinho do Jardim do Vale. Um dia desse, estava demorando, fui tomar a vacina da gripe, estava 1 hora para tomar a vacina. Fui ver o problema, das 5 enfermeiras que deveriam estar lá, só tinha uma. Dos 2 médicos, só tinha um. Então não adianta ter posto de saúde se não tem equipamento, se não tem mão de obra. Então a gente vai resolver esse problema. Uma outra questão. Estive também na UPA. A gente, infelizmente, demora. Era a crise não da Covid, era a crise do... O que teve depois mesmo do Guarani? Também da gripe e outras... Não, que teve agora Sim, a questão de saúde, né? Mas o atendimento da UPA... Tava lotado lá e demorando. Há um tempo atrás, a gente foi conversar lá com o pessoal da Santa Casa, com a mesa diretora da Santa Casa, que é quem administra a UPA. E eles nos falaram que 80% dos atendimentos poderiam ser feitos nos postinhos, nos bairros. E que é um atendimento mais barato, na UPA é uma estrutura maior, portanto, mais cara. Então, se a gente resolver o problema lá no bairro, vai aliviar também a UPA e, consequentemente, os atendimentos mais urgentes serão muito melhores, tá certo? Uma outra proposta nossa é integrar todos os postos de saúde digitalmente. Posto de saúde, UPA, Santa Casa, Frei Galvão, todos os usuários do SUS, tudo que trabalha com o SUS. Qual que é a vantagem disso? Você é atendido, por exemplo, posto de saúde do Santa Luzia. Você vai visitar um parente no Jardim do Vale. Você tem um problema, você vai no posto Jardim do Vale, tem lá sua ficha, seus exames, suas consultas, o remédio que você tomou. Você tem um problema mais sério, você vai na UPA, entra lá, já também está sua ficha lá. Então isso vai agilizar o atendimento, tá certo? E uma terceira proposta nossa é o seguinte: na marcação de exame, por exemplo, eu chego no posto de saúde com um problema eu tive Covid e fiquei com sequela, né? Então vou fazer uma revisão de vez em quando lá. Passo no cardiologista, passo no clínico geral, ele me receita, ele me encaminha para o cardiologista. Se depois de mim chegar alguém com um problema mais sério, um problema cardiológico mais sério, ele vai ser atendido pelo cardiologista depois de mim, porque não tem uma triagem lá no posto de saúde. Então a gente vai estabelecer essa triagem. Caso de emergência, caso de urgência, caso mais leve, porque cada um tem... Não adianta só seguir por ordem de chegada.
Agora... Tá? E uma outra proposta que a gente vai trabalhar, isso também em todo o serviço público, a gente vai estabelecer prazos, metas. Então, por exemplo, caso urgente, tem meta 30 dias de atendimento. Um caso menos urgente, 90 dias. Então, a gente vai trabalhar com metas e com indicadores para saber se essas metas estão sendo atingidas. O plano de governo, também protocolado pela candidatura, coloca a proposta de um orçamento participativo. Como funcionaria esse orçamento participativo e qual a diferença dele para o modelo que hoje existe, que as pessoas já podem participar das audiências e muitas vezes não participam? Então, uma característica do PT é promover a participação do cidadão em todas as esferas de governo. A gente acha que tendo uma efetiva participação da população, ela fica mais bem representada. Então, por exemplo, uma outra proposta nossa é nos conselhos municipais, hoje é paritário, metade sociedade civil, metade prefeitura. Nossa proposta é aumentar para 2 pessoas da sociedade civil, 1 pessoa da prefeitura, exatamente para a população ter mais poder de participação. E o orçamento participativo é isso. A gente incentiva reuniões nos bairros, nos diversos bairros, para que as pessoas explicitem lá suas necessidades, seus anseios. Aqui a gente está precisando de um posto de saúde, aqui a gente está precisando de um calçamento, aqui a gente está precisando de um parque. Então, cada bairro vai passar a sua necessidade. E a gente vai elaborando isso para que a voz da população seja ouvida no orçamento da prefeitura. Agora, 11h30, estamos conversando com o candidato a prefeito de Guaratinguetá, Fábio Celes, do PT. Você também pode participar com a gente, envie pergunta pelo WhatsApp 99750-1814. A gente volta já. Jornal Regional. Jornal Regional.
De volta com o Jornal Regional, hoje conversando com o candidato a prefeito de Guaratinguetá, Fábio Celes. Candidato, como foi o processo também de escolha da composição da chapa da candidata a vice? Então, se tivesse sido um sorteio, eu falaria que teria ganho na sorte grande. Mas não foi sorteio, foi baseado na capacidade da Lucelena. Jornalista internacional, correspondente da Folha de São Paulo, de grandes jornais, de grandes revistas, então foi pela capacidade dela. E, obviamente, pela proximidade dela com o PT, né? As ideias delas em relação no combate contra a violência contra as mulheres, a gente acha fundamental, né? Eu sou engenheiro, então sou da área das exatas, né? Sou da gestão, e ela é muito mais humana. Então a gente procurou mesclar e foi assim uma escolha nossa e que ainda bem que ela aceitou nossa escolha. Então a gente vai conversar agora com a Fernanda Prado, que está com a candidata a vice na chapa. Fer, bom dia para você. Oi, Edu, bom dia para você, a todos que acompanham o Jornal Regional. Pois é, estou aqui ao lado de Lucelena Issa, candidata na chapa a vice, também do PT, candidata a 3 minutos que já estão contando. Qual a sua principal característica que agrega nessa candidatura e o que a senhora se sente preparada para assumir a prefeitura em caso de necessidade? Sim, bom dia, é um prazer estar aqui com você, Fernanda, com o Edu e com todos vocês. Olha, o que eu mais agrego, eu acredito que seja esse olhar humanitário. Eu sou jornalista, correspondente internacional, mas sempre fiz uma escolha pelo jornalismo humanitário, por ouvir e dar voz a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, de pobreza, de guerras. Há 25 anos eu tenho feito isso, não era meu sonho ser candidata, mas quando eu entrei em contato, né, o Fábio me convidou, e no começo a ideia era, não quero, e quando você tá junto com as pessoas do PT, quando você descobre que é um plano de governo maravilhoso, humano, bem feito, que tem tudo para melhorar, para mudar a história dessa cidade. Então, eu acho que o meu olhar humanitário é a diferença, e o olhar para a mulher vivendo num país que é o 5º do mundo inteiro em feminicídio. Ou seja, o Brasil tem mais feminicídios que todos os países muçulmanos. Isso é só você dar um Google e confirmar o que eu estou falando. O Brasil está atrás apenas da Rússia, Chile, Guatemala. Então, a gente percebe que Guaratinguetá tem, para uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, teve só em 2023 4 feminicídios. A gente quer fazer campanhas educativas para a mulher perceber quando ela está sofrendo a violência doméstica. A gente quer trazer para a mulher a inclusão digital nas áreas rurais, nas áreas mais necessitadas que elas não têm. A gente quer, sobretudo, trazer para a mulher a dignidade de um atendimento médico. Hoje eu tenho conversado com muita gente do Pingo de Ouro e de tantos bairros, e você percebe que elas demoram 8 meses para conseguir uma consulta. Muitas vezes elas passam o pré-natal sem consulta. Isso é muita desumanidade. Eu conversei com elas. Como é que você passa um pré-natal na administração atual sem consulta, meu Deus? Então, às vezes, são problemas que poderiam ter sido evitados e que acontecem com o bebê, né? Tem gente aqui também com a gente confirmando, e que você só com pré-natal conseguiria evitar. E também com medidas preventivas e não só curativas. E vai desempenhar alguma função específica, se eleita na administração? Sim, eu acho que muito essa coisa da saúde da mulher, da pasta voltada para as mulheres e para a cultura também. O que a gente percebe é que Guaratinguetá tem polos culturais, mas ainda é um pouco elitizado, muita coisa não chega até os bairros mais necessitados. E a história do PT é olhar para essas pessoas e não ignorá-las. Candidata, tempo de 3 minutos. Muito obrigada por conversar aqui com a equipe da Rádio Pop. Edu, voltamos ao estúdio. Obrigado, Fê. Agradeço também a candidata a vice, Lucelena Issa. A gente volta aqui também com o candidato a prefeito, Fábio Celes, agora com a participação dos ouvintes e internautas. A voz do ouvinte. Alô? No Jornal Regional. Candidato, a Celeste Iris, de Guaratinguetá, do bairro Jardim do Vale, está perguntando se o senhor tem projeto voltado para educação, como curso preparatório gratuito para jovens que cursam ensino público, preparando para prestar os vestibulinhos da cidade. Desculpa o nome dela. Celeste. Bom dia, Celeste. Eu vou ser rápido para mais ouvintes participarem. Está no nosso governo, sim.
esse cursinho gratuito para que os alunos do ensino, mas daí tem que ser do ensino oficial, né? Se prepararem melhor para a faculdade, porque eu estudei na USP, que é uma faculdade boa, mas senti que quem mais utiliza a universidade são os alunos mais bem preparados. Infelizmente, hoje são os alunos da escola da rede particular. Então a gente vai fortalecer sim e implantar cursinhos gratuitos. Também tem a participação aqui do Carlos Oliveira. Ele pergunta aqui, ele afirma aqui, né, que até cogitaria votar em uma candidatura mais à esquerda em Guaratinguetá, mas lamenta que haja duas candidaturas de esquerda no município, PSOL e PT. Ele pergunta por que não houve a união das duas candidaturas. Carlos Oliveira, do Parque do Sol. Carlos, a gente procurou o PSOL, né? A princípio houve um entendimento onde a gente lançaria o candidato a prefeito e o PSOL seria o nosso vice. Porém, o pessoal mudou de ideia, resolveu lançar a candidatura, é direito deles e a gente tem que respeitar. Infelizmente, nessa eleição não conseguimos essa coligação. Talvez na próxima a gente consiga. A gente tem também a participação do Pedro Batista, do bairro Pedregulho. Ele pergunta, quer saber se é o candidato do presidente Lula, se o Fábio Celes é o candidato do presidente Lula e como esse apoio também pode ajudar a ganhar a eleição. Questiona como a possível futura gestão do candidato Fábio Celes junto com o presidente da República pode ajudar a melhorar Guaratinguetá. Eu sou o candidato do PT, consequentemente sou o candidato do Lula. Estive com ele agora em julho. E essa proximidade vai trazer investimento com toda certeza. Ele ficou de nos visitar, em caso eleito, né? E isso vai facilitar a vinda de diversos... logicamente ele viria com diversos ministros, isso vai facilitar nosso governo. Júlio César, do Jardim Aeroporto, está perguntando sobre... O senhor falou a respeito da reestruturação das secretarias. Ele quer saber se seria aumento ou diminuição das secretarias e como isso também seria organizado na cidade. Não, são 18 secretarias e a gente vai manter as 18. A gente só, por exemplo, tem mobilidade, segurança e mobilidade. E a gente desmembrou. Então, esse é um exemplo, mas a gente vai manter as 18. O número seria mantido também. Algumas reestruturações em termos de locais já existentes, por exemplo, pastas que já existem. Correto. Rosana Carvalho quer saber qual o plano de governo para a cultura municipal. Na cultura, a gente vai incentivar as leis do governo federal, né, Aldir Blanc e Lei Rouanet. A gente vai fazer cursos de formação de agentes de cultura e esses agentes irão nos bairros procurar os artistas dos bairros que estão lá escondidos. E a gente então vai levar a cultura até os bairros. A gente tem também a participação da Maria de Paula, do bairro Engenheiro Neiva, em Guaratinguetá. Ela está perguntando qual o plano do candidato de forma bastante objetiva para acabar com a fila de espera da saúde. Ela afirma aqui que consulta de especialidade, por exemplo, ela acaba demorando para conseguir e gostaria de uma solução com relação a isso. É basicamente contratando médico, né, e melhorando a saúde primária nos bairros. Também o Lucas Garcia, do Jardim Tamandaré, comenta que o bairro sempre foi esquecido pela Prefeitura Municipal. Ele pergunta se o candidato tem alguma ideia para ajudar a melhorar a situação do bairro. Ele pergunta que é importante que os candidatos olhem também para os bairros mais afastados, não só para os bairros que têm uma melhor condição. Eu agradeço aí a pergunta do Lucas. Sim, a gente tem proposta para quase todos os bairros, para todos os bairros especificamente, né? No caso do Tamandaré, lá são dois problemas, né? O de enchente, né? Que a gente precisa, temos proposta para isso, e também a gente vai, no caso do Tamandaré, fazer um novo acesso. Hoje só tem um acesso ao Tamandaré. A gente está no nosso plano de governo fazer um novo acesso para carro em duas vias e lá mais no meio do bairro fazer uma ponte para facilitar a entrada e saída do bairro, não mais precisar entrar na alça da Dutra. Falando em Tamandaré, a gente lembra também sobre a situação das enchentes, alagamentos, como é o plano também de governo para esse setor, cuidado com a barragem, por exemplo, que acaba preocupando os moradores. Então, a gente precisa monitorar melhor a barragem, né? Consta que no ano passado, por pressão de terceiros, não houve assim um esvaziamento da barragem antes da chuva. Então a gente tem que fazer esse monitoramento.
tem que limpar o rio, desassorear, né? E eventualmente, não conseguindo sucesso, a gente tem que providenciar casa para as pessoas atingidas, né? Preferencialmente no próprio bairro, para não afastar a pessoa da família. A Maria Odete conta que seu filho mora no Parque das Garças, em Guaratinguetá. Quer saber se o candidato pretende providenciar a rede de esgoto para o bairro e quais os planos para esta área também. Então, em termos de saneamento básico, a gente hoje está em torno de 30%, a gente pretende chegar a 60%, talvez 70%, né? Isso inclui Parque das Garças e também o Clube dos 500, tá certo? E outra coisa, a gente vai ter um programa 100% esgoto tratado. A gente vai deixar o projeto de 100% do esgoto para as futuras gerações. Também com relação para concretizar isso, seria via SAEG, CODESG já existentes, as empresas municipais, algum investimento também externo, privado? Qual seria o caminho para chegar nesse A gente tem um projeto assim mais avançado que está no nosso plano de governo, que é fazer nas beiradas dos ribeirões e do Paraíba um sistema de coleta de esgoto e também de passeio público, uma ciclovia. Isso é um pouco mais caro e que a gente pretende dinheiro ou do governo ou de organismos internacionais. Como eu falei, a gente vai deixar o projeto pronto, incluindo as estações de tratamento de esgoto, e isso facilita você captar recurso. A Janaína Gonçalves, ela é do Jardim do Vale, está perguntando aqui sobre a Secretaria de Obras. Quais seriam os planos do secretário, os planos do eventual novo prefeito para essa secretaria, tendo em vista que ela percebe obras em Guaratinguetá que acabam começando, não terminam, e o novo prefeito, o senhor caso eleito, como uma pessoa da área da engenharia civil, teria que ter um cuidado também com essa área. Ela pergunta qual seria o plano para a Secretaria de Obras. Bem, eu moro lá no Jardim do Vale, abraço. Eu sou engenheiro civil e trabalhei na prefeitura na fiscalização de obras, né? E percebi que nem sempre as obras são tratadas pelo governo municipal com o devido carinho, devido cuidado. A gente vai implantar protocolos de que o serviço seja feito com destreza, com categoria, com capacidade, com qualidade, para ser feito uma vez só e evitar o retrabalho. Obviamente que as obras paralisadas ou nem sempre paralisadas, elas têm obra que é para demorar 3 meses, demora 2 anos. Isso é custoso também, então a gente tem que cumprir os cronogramas. O Paulo Gonçalves pergunta quais os projetos do candidato para o bairro dos Pilões, principalmente para a estrada. A gente está no nosso plano de governo, mas é na área da agricultura, né? A gente deixar as estradas 100% transitáveis o ano inteiro. Então a gente vai ter um cuidado até para transporte da produção agrícola e do leite. A gente falou um pouquinho sobre obras, a gente tem situação também em Guaratinguetá da CODESG, que tem apresentado resultados negativos desde 2019. Qual seria o plano do Partido dos Trabalhadores para a CODESG em Guaratinguetá? Então, como eu falei, eu fui fiscal de obra, né, e fiscalizei obras da CODESG e já era situação ruim. Só que a gente não sabe o quão fundo está esse buraco aí. Então precisaria fazer uma auditoria para ver a real situação e melhorar a gestão. Eu acho que a gente melhorando a gestão da CODESG, ela consegue cumprir seu papel de desenvolvimentista para o município de Guará. Candidato, também no plano de governo, o senhor traz, junto com a candidatura, em relação ao carnaval, a proposta que o evento não se restrinja só aos desfiles, e sim também de possível mudança no local do desfile, outros eventos de carnaval também. Quais seriam as propostas para esse evento, que é importante também para a cidade de Guaratinguetá? Então, o carnaval, a gente vai... Eu desfilo no carnaval, né? Eu desfilo no acadêmico, não vou esconder. Mas participo ativamente do carnaval de rua. Assim, de escola e samba. E a gente vai incentivar o carnaval de rua, que no caso é mais nos bairros, né? Hoje tem lá um carnaval no centro, mas é meio fraquinho. A gente vai incentivar o carnaval de rua nos bairros, para que todo mundo possa participar do carnaval, que é uma festa popular e é universal, né? O Jovino de Oliveira está perguntando aqui sobre o Parque das Garças, quais seriam as propostas também para o bairro. Então, lá seria o esgoto, né? E o calçamento, né? Não sei se asfalto ou bloquete, a gente vai ainda no projeto que vai dizer isso, mas com certeza o esgoto.
E também o transporte, que é uma reclamação do povo de lá. Houve, da atual gestão, plano de fazer o asfaltamento não com o material do asfalto em si, mas com outro material para diminuir poeira. Esse seria um caminho ou o senhor Sim. pensaria de uma outra forma? A gente tem que pensar numa cidade sustentável, né? E que vai ser outra marca nossa, uma cidade totalmente sustentável, 100% selo verde. Ok, candidato, a gente está caminhando para o final da entrevista, então deixar esse último minuto também para as considerações finais do senhor, a população. Então, eu queria agradecer à Rádio Pop, o Zé Eduardo, o Leandro, os demais funcionários, senhores ouvintes, dizer que a gente está na rua aí com o nosso plano de governo, que sem dúvida é o melhor. O PT tem sua rede social, PT Guaratinguetá, né, que é YouTube, Facebook e Instagram, né? YouTube é PT Guaratinguetá 13. E tem também o nosso site, ptguaratinguetá.com.br. Lá tem todas as informações, tem o nosso plano de governo, tem lá a nossa biografia, nossas propostas. E sem dúvida a gente está com o melhor plano de governo. Como a nossa equipe é capacitada, a gente tem tudo para fazer um ótimo governo e mudar a história de Guaratinguetá. Guaratinguetá tem jeito, e quem vai dar jeito em Guará é o PT com Fábio Sérgio e Lúcia Helena Issa, junto com o governo Lula, que a gente sabe que está com uma boa aprovação e a tendência daqui para frente é ele melhorar. E agradecer aí a rádio e me colocar à disposição também para eventuais questionamentos, dúvidas e etc. Obrigado, ouvimos o candidato a prefeito de Guaratinguetá, Fábio Celes, do PT.